A Itaúsa parece que virou aquela empresa que ninguém mais quer saber, né? E é por isso que você não vê quase nenhum canal mais produzindo vídeo sobre ela, fazendo vídeo sobre a Itaúsa. E você sabe por quê? Porque essa ação tem 4 problemas, na verdade 5 problemas na Itaúsa que fizeram as suas ações saírem do radar do mercado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são. E digo mais, é bem provável que outras ações da sua carteira tenham essas mesmas características e você não esteja percebendo, e a gente precisa falar sobre isso. No vídeo de hoje eu vou revelar cada um desses problemas e você vai descobrir se é o caso de vender tudo, vender as ações da Itaúsa, se é oportunidade na verdade, ou se deixar o seu dinheiro em ações da Itaúsa é uma perda de tempo. Enfim, Badu Vieira aqui, analista de valores imobiliários certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. Quem é de casa já deixou o like, que eu sei que quem é novo, seja bem-vindo, e vamos embora falar sobre esse assunto. E antes de revelar aqui esses defeitos, esses problemas das ações, se a gente for analisar com frieza alguns números da empresa, dá para a gente concluir que a era do esquecimento das ações da Itaúsa começou naquela seca dos dividendos que ela teve, que virou até meme e tudo mais. Então vamos chamar aquilo ali de era dos 2 centavos. Começou ali. Se deixar de investir na empresa por conta disso é uma decisão racional ou não, quem fez isso foi racional ou não, se foi mera coincidência, isso aqui é papo para daqui a pouquinho, mas a questão é a seguinte: falando de Itaúsa hoje, agosto de 2024, será que ainda vale a pena comprar, pensando no médio, longo prazo? O último resultado divulgado pela empresa foi referente ao primeiro TRI de 2024. No próximo dia 12 de agosto, os resultados do segundo trimestre desse ano vão sair, mas não se preocupe, a gente está falando aqui de uma empresa cujos resultados não costumam mudar tão radicalmente de um trimestre para o outro. Essa não é a característica da Itaúsa. No último TRI, a Itaúsa ela teve um resultado excelente, 3 bilhões 585 milhões de reais. Isso representa uma alta de 38% em relação ao mesmo período de 2023. E o motivo dessa alta tem nome e sobrenome, vocês sabem: Itaú Unibanco. O Itaú é provavelmente e seguirá sendo também o coração da Itaúsa. Então basta você comparar o lucro do Itaú, que saiu ali de 7 bilhões 355 milhões no primeiro TRI do ano passado, para 9 bilhões 811 milhões no primeiro TRI desse ano, uma alta de 33%. Isso explica muito o aumento do lucro da Itaúsa. Mas não é só isso. Tem questões que a gente precisa comentar em relação a outras empresas do guarda-chuva da holding. Se a gente for olhar a receita da Itaúsa no primeiro trimestre, que na verdade a gente deveria chamar de resultado recorrente das empresas investidas, ficou em 3 bilhões 815 milhões, sendo que só da participação do Itaú foram 3 bilhões 679 milhões. E sim, olhando em termos de resultado, Itaúsa segue sendo basicamente o Itaú por enquanto. Eu acabei de mostrar os números, o Itaú representa quase 90 e poucos por cento do resultado, 95% do resultado. A questão é que das empresas não financeiras, as duas que estão causando um pouquinho de dor de cabeça, né, são a Dexco, que deu um prejuízo de 2 bilhões, a Alpargatas entregou um lucrinho pequeno, né, de 10 milhões, vou colocar a tabela aí para você ver. Mas a Alpargatas vinha num prejuízo ali. Logo de cara você percebe um P sobre L negativo para a Alpargatas, o que significa que ela vem tendo prejuízo, um dividend yield de 0, o que é muito compreensível, está tendo lucro, não precisa pagar dividendo também, não tem obrigação nenhuma. Mas falando dessa dificuldade, a gente parte aqui para abrir os indicadores de rentabilidade e claro que você vai ver o ROI negativo, né, o que significa que a Alpargatas, pelo menos momentaneamente, está destruindo o valor dos investidores, dos acionistas, ao invés de gerar valor, que é o que se espera de uma ação quando você investe nela. Em paralelo a isso, né, as oportunidades de crescimento para ela no Brasil são poucas. Não sei se você sabe, a Alpargatas é tipo o Itaú do segmento dela ali, ela já atingiu uma fatia de mercado de quase 60%. Segundo a empresa, quase 94% dos brasileiros possuem pelo menos um par de Havaianas. E eu achei um número absurdamente impressionante. Eu não sei, será? Comenta aqui, você tem Havaiana? No caso da Dexco, na antiga Duratex, você tem ali
um dividend yield de 4,89, um P sobre L de 9,8, indo para os indicadores de rentabilidade também você não vê nada demais, né? O ROI caindo, o ROIC também caindo, enfim, né? Nada preocupante, mas também nada que se diga, nossa, hoje a Itaúsa ela tem um valor de mercado de calma que eu vou falar os problemas, calma. Hoje ela tem um valor de aproximadamente 105 bilhões de reais, suas participações são de 37,2% do Itaú, 29,5% Alpargatas, 37,9% da Dexco, 10,3% da CCR, outras que você consegue ver na tela também, né? Mas eu vou parar nessas 4 aqui porque elas têm capital na Bolsa de Valores, têm capital aberto, são negociadas na Bolsa, mas isso te dá uma ideia ali para você estimar o valuation da Itaúsa, né? 37,2% do Itaú, hoje aproximadamente já seria ali mais de 110 bilhões de reais, né? Por isso, se for o caso dela seguir apenas como uma forma barata de comprar Itaú, eu nem acharia a coisa mais interessante do mundo, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, você vê a Egea com o EBITDA gordo e crescendo, margem EBITDA também muito alta. A mesma coisa vale para a NTS, você olha aí, as empresas têm margens elevadas, EBITDA crescendo. Então se eu fosse utilizar, por exemplo, os múltiplos de EV/EBITDA, pegar ali a média do setor de saneamento, né, que só tinha empresa estatal até um dia desse, considerando que a Sabesp acabou de ser privatizada, e eu fosse pegar essa média de EV/EBITDA e estimar o valor da Egea ali no setor de saneamento, só esse valor estimado seria mais da metade, ali, cerca de metade das empresas que a Itaúsa tem no seu guarda-chuva, no portfólio da holding, excluindo também a parte do Itaú, é claro. E não é novidade para ninguém que a holding negocia com desconto. Claro, se eu fosse estimar isso pelo lucro líquido, né, o valor seria menor. Não estou aqui para ficar manipulando dados e números para te convencer de nada. É só que uma empresa como a Egea, a gente vê que ela pode sim, perfeitamente, na fase que ela está, ser avaliada por múltiplos de EV/EBITDA sem problema nenhum, considerando que a empresa já está dando lucro e tem boas margens. Mas, de fato, o EBITDA da empresa dobrou de 2022 para 2023, se você for ver. E os números dela e da NTS são muito bons. Então, aquela tese de que a Itaúsa seria uma Berkshire Hathaway brasileira, falar isso é meio que autoestima demais para ela. Tá? Talvez lembra bem de longe, no escuro, sem óculos. A Itaúsa pode e deve seguir investindo em outras empresas ou aumentando ali participações nas que ela já investe. E isso poderá sim ser lucrativo, gerar valor, tá? Mas é muito difícil fazer o Itaú nos próximos 10 anos, 10, 15 anos ali, deixar, por exemplo, de representar pelo menos 60%, 70% da empresa. O Itaú virar ali cerca de 50% da Itaúsa. Quase impossível, na verdade, que a Itaúsa deixe de ser uma forma de você se expor ao Itaú com esse desconto. Mas isso não é necessariamente nem ruim nem bom. Tudo depende de como a Itaúsa vai conseguir investir. E aqui tem um pequeno detalhe. Vai fazer sentido para a Itaúsa diversificar em outras empresas, seja reduzindo os dividendos e até mesmo se alavancando, somente se essas e outras empresas entregarem um retorno acima do custo de capital e acima do Itaú também, que é a maior posição dela, muito lucrativo. Afinal, se não fosse desse jeito, era melhor, mais interessante recomprar ações ou simplesmente distribuir os dividendos, repassar tudo ali. E aí bater o ROI do Itaú não é coisa fácil, como a gente viu. Mas eu acredito que em alguns negócios a Itaúsa pode fazer isso. Isso é possível para ela. Por isso que eu sigo com as minhas ações. Mas, Badu, e os 5 problemas das ações? Quais são? Por que ninguém mais quer saber da Itaúsa? A coitada, ela vai ficar no esquecimento mesmo? O que eu faço? Sendo bem direto com você, os problemas das ações da Itaúsa são esses que eu vou te falar agora e contém ironia. Primeiro, as ações da Itaúsa não apresentam aquele dividend yield absurdamente alto, muito acima da taxa Selic, por exemplo. Sabe aquele dividendo de uma empresa, que às vezes ele só está inflado por não recorrente, que enche os olhos de muitos investidores, que às vezes nem ligam para saber se é recorrente, se é sustentável ou não? Pois é, a Itaúsa não tem isso, faz tempo. Segundo, as ações da Itaúsa
não subiram demais nos últimos meses, não tem aquela euforia de valorização meteórica que deixa todo mundo querendo saber se ainda dá tempo de você comprar alguma coisa, como a gente tem em outras ações, pega a Embraer, por exemplo. Terceiro, igualmente aqui, as ações não caíram demais nos últimos meses, que é outra coisa que investidores iniciantes, criadores de conteúdo também gostam em uma ação para poder falar. Quarto probleminha, a Itaúsa não está envolvida em boatos, polêmicas recentes, ruídos envolvendo as ações, é meio que um tédio mesmo. Então quem que vai ficar falando de uma empresa que não tem dividendo absurdo, estratosférico, não caiu demais, nem subiu demais nos últimos meses, não tem nenhum escândalo fresquinho ali para você apimentar as conversas e ficar fazendo vídeo com headline chamativa. E por fim, o quinto problema, as ações da Itaúsa não estão sendo negociadas a múltiplos absurdamente descontados, o que poderia ser consequência de algum dos outros motivos aqui que a gente já viu. Nada de PL ridiculamente baixo, PVP abaixo de 1, de preferência próximo de meio ali ou até menos. A Itaúsa não tem isso. Então, por essas e outras, a Itaúsa está meio esquecida pela mídia, pelos criadores de conteúdo. Sabe outra que tá meio desse jeito também? Sanepar. O YouTube bombava de vídeo da Sanepar uns tempos atrás. Agora parou, ninguém mais faz, ninguém mais parece que não está mais interessado. Eu te desafio a achar uma empresa que esteja na boca do povo aí, que esteja no hype bombando, que não tenha pelo menos uma dessas características, esses probleminhas. Dividendo absurdo, a ação despencou demais ou explodiu muito rápido, múltiplos absurdamente descontados ou polêmicas e ruídos envolvendo a empresa. Não tem. Se não tem, a mídia esquece por um tempo. Portanto, são esses defeitos que fizeram a Itaúsa ser colocada na geladeira pelo mercado, como eu disse, contém ironia, e na minha opinião não são problemas, não são defeitos, pelo menos do ponto de vista de investidor. E esquece essa conversa de que os investidores abandonaram a empresa. O número de acionistas continua alto, muito alto, não diminuiu. O problema é que de 2021 mais ou menos para cá, o número de investidores nas ações da Itaúsa realmente parou de crescer. E isso aconteceu com várias outras empresas também da Bolsa de Valores. O número de investidores em renda variável em geral parou de crescer, o interesse diminuiu, não cresce mais naquela velocidade. Quando a Bolsa voltar a bombar, a renda fixa talvez ficar menos interessante, a taxa Selic cair, mas se cair, isso pode voltar a acontecer. Mas já a gente precisa ser franco aqui. A empresa continua entregando resultados consistentes, crescimento de lucros, dividendos, boa rentabilidade, características que me fazem seguir investindo nela. Quanto melhores os resultados da empresa e quanto mais tempo a gente tiver ali para construir posições sólidas e relevantes na nossa carteira, melhor. Aqui, por exemplo, no AGF+, você pode ver o preço teto médio, que está em 10,24, o preço teto projetivo também, que é de R$ 13,33, ou seja, considerando o preço atual da Itaúsa, ainda vale a pena comprar segundo essa metodologia aqui. Isso não significa que não vale a pena você comprar agora só porque está muito próximo, talvez. O retorno esperado de quem compra nesse preço é menor, sim, né, do que seria para quem comprou há uns anos atrás, um tempo atrás, ali na casa dos R$ 9,00. Enfim, até pouco tempo atrás estava bem mais descontada. Lembrando que o risco de uma empresa como essa é menor, porque ela está majoritariamente ali exposta no Banco Itaú. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê na próxima. Tamo junto, valeu!